Olá, tudo bem? Bom, hoje eu vou dar continuidade à aula de transtornos do humor bipolar. Então, essa é a parte 2. Começando com uma citação, que a normalidade é como uma estrada pavimentada. Você caminha confortavelmente, mas as flores não crescem por lá. Frase também do Van Gogh, que também vai ilustrar essa aula. Então, continuando, né, na primeira aula eu falei mais do transtorno bipolar tipo 1. Agora eu vou abordar os outros 6 que sobraram, né, que são da classificação do DSM-5. Né? E depois eu vou fazer uma breve discussão do tratamento, né, muito em vista do CANMAT 2018, mas isso vai ser depois. Então, o que é o transtorno afetivo bipolar tipo 2? Né, o bipolar tipo 2. Ele é confirmado pela presença de pelo menos um episódio hipomaníaco e um episódio depressivo ao longo da vida. Então, teria que ter esses 2 episódios para você diagnosticar o transtorno bipolar tipo 2. O episódio hipomaníaco, ele não é, quer dizer, ele, apesar de ser comum no transtorno bipolar tipo 1, ele não era necessário, né? Mas no transtorno bipolar tipo 2 ele é necessário para o diagnóstico. Então, no gráfico do humor, você teria então episódios de hipomania, que seria um humor mais elevado, mas não tão elevado que atingisse a mania. Né? E você teria que ter um episódio de depressão ao longo da vida também para esse diagnóstico. Então, o que é um episódio hipomaníaco? Né? Como eu disse, eles são comuns no bipolar tipo 1, mas não necessários para esse diagnóstico. Então, do critério A, né, teria igual, né, basicamente igual ao episódio maníaco, também com humor anormal, ter aumento anormal e persistente da energia, são basicamente os 2 sintomas obrigatórios. Só que a diferença é a duração, que no caso, aqui a duração mínima é de 4 dias consecutivos e presente na maior parte do dia durante quase todos os dias. Né? Diferente da mania, que seria no mínimo 7 dias ou menos se tivesse necessidade de internação. Você tem que ter 3 ou mais dos seguintes sintomas, ou 4 se o humor é irritável. Então, grandiosidade. 2, redução da necessidade do sono. 3, se tornar mais falante. 4, ter o pensamento acelerado ou fuga de ideias. 5, a distraibilidade, que é a falta de atenção, diminuição da atenção, aumento da atenção espontânea, na verdade, né? Que seria a hipervigilância. O 6, aumento da atividade dirigida a objetivos ou agitação psicomotora. O 7, atividades com alto potencial para consequências dolorosas ou prejudiciais, por exemplo, fazer dívidas. O C, então, não está associado o episódio está associado a uma mudança clara no funcionamento característico, ou seja, uma quebra do funcionamento dele. A mudanças são observáveis por outras pessoas, no critério D. No E, é importante. Então, não é suficientemente grave a ponto de causar prejuízo acentuado no funcionamento social ou profissional para necessitar de hospitalização. Se tiver hospitalização, já é episódio maníaco.
E se tiver características psicóticas, também é episódio maníaco, tá bom? Então, o episódio maníaco é como se fosse uma mania mais leve, mais branda, por assim dizer. F não é atribuível a efeitos fisiológicos ou de uma substância. A hipomania, ela geralmente começa de repente e progride rapidamente ao longo de 1 a 2 dias. Os episódios geralmente se resolvem em várias semanas. E o estudo, né? Esse estudo fala que 25% dos episódios recuperou em 2 semanas após o início, e 50% e 75%, respectivamente, recuperaram dentro de 3 a 6 semanas. O que é o episódio depressivo maior? Que é também um critério diagnóstico obrigatório. Então, no critério A, ele precisa dos 5 ou mais. No período de 2 semanas, representam uma mudança em relação ao funcionamento anterior e que pelo menos um dos sintomas tem que ser o critério 1 ou 2, que seria o primeiro, humor deprimido, e o 2, perda de interesse ou prazer, que seria marcado pela anedonia, né? As coisas que o paciente tinha prazer em fazer antes, agora ele não tem mais prazer, não tem mais prazer em fazer as coisas. Então, o humor deprimido, a maior parte do dia, quase todos os dias. 2, a anedonia, que eu acabei de falar. 3, perda ou ganho significativo de peso, sem estar fazendo dieta. Também ou uma redução ou aumento do apetite quase todos os dias. 4, insônia ou hipersônia quase diária, então dormir muito ou dormir pouco, né? Ter dificuldade para dormir ou ficar dormindo muito. 5, agitação ou retardo psicomotor. 6, fadiga ou perda de energia quase todos os dias. 7, sentimento de inutilidade ou culpa excessiva ou inapropriada, que pode chegar a ser delirante, uma coisa fora da realidade, né? Para assim dizer. 8, capacidade diminuída para pensar ou se concentrar, né? Diminuição da parte cognitiva, ou uma indecisão muito marcante. 9, pensamentos recorrentes de morte, não somente medo de morrer. Então você teria os pensamentos de morte, teria o planejamento, né, o plano específico, né, de como se matar. Poderia ter tentativa de suicídio, a pessoa tentou se matar e no final teria, por exemplo, se a pessoa conseguisse realmente se matar, então uma tentativa consumada. Os sintomas têm que causar sofrimento significativo para o indivíduo. O episódio não é atribuído aos efeitos fisiológicos de uma substância ou condição médica. E lembrar que respostas a uma perda significativa, por exemplo, luto, uma perda financeira, desastre natural, doenças, então eles podem incluir critérios que podem se assemelhar a um episódio depressivo, mas que eles têm que ser, né, para ser um episódio depressivo, tem que ser, além da resposta normal a uma perda significativa, assim, embora tais sintomas possam ser entendidos ou considerados apropriados a perdas, né, a presença de um episódio depressivo maior tem que ser além da resposta normal a uma perda significativa. Então você tem que basear isso na história do indivíduo, nas normas culturais para a expressão do sofrimento no contexto de uma perda. Então tem que ser uma coisa que seja fora do esperado para o indivíduo e para o contexto, né? Para você considerar um episódio depressivo.
Transtorno ciclotímico. Então, agora um outro transtorno dentro do humor bipolar. O que é o transtorno ciclotímico? Você tem pelo menos 2 anos, sendo 1 ano em crianças e adolescentes, com vários períodos com sintomas hipomaníacos, que não satisfazem os critérios para sintomas, episódios hipomaníacos, e vários períodos com sintomas depressivos, que não satisfazem os critérios para episódio depressivo. Então pode ficar um pouco confuso, mas eu vou esclarecer um pouco mais para frente. Eles estiverem presentes por pelo menos metade do tempo e o indivíduo não permaneceu sem os sintomas por mais que 2 meses consecutivos. Então, os critérios de depressão e hipomania não foram satisfeitos, não são mais bem explicados por outros transtornos mentais, né, que estão aí especificados. Os sintomas não são atribuíveis aos efeitos de uma droga de abuso, ou medicamento, ou condição médica. E os sintomas causam sofrimento ou prejuízo clinicamente significativo no funcionamento da vida do indivíduo. Então, explicando, ilustrando um pouco melhor, né? No gráfico do humor, então você teria esses períodos, você teria essa instabilidade do humor, né? Então você teria sintomas hipomaníacos que não atingiriam a hipomania, que é onde tem os 2 triângulos para cima, e você não atingiria a depressão, que seriam os 3 triângulos para baixo. E então você ficaria nesse gráfico do humor numa instabilidade do humor, né? Que poderia ser auxiliado, tratado, por exemplo, com um estabilizador do humor, né? Então essa instabilidade tem que trazer prejuízo e tem que durar mais de 2 anos, né? 4. O transtorno bipolar relacionado e induzido por substância/medicamento. Então, os sintomas do critério A, eles desenvolveram-se durante ou logo depois de intoxicação ou abstinência da substância ou após a exposição ao medicamento. E 2. A substância, medicamento envolvida é capaz de produzir os sintomas do critério A. Então você teria alguma substância ou algum medicamento que estariam induzindo, por assim dizer, um episódio de humor, um transtorno bipolar, né? Deixa eu ver aqui. E aqui ele vai falar que tem que ter a perturbação não pode ser mais bem explicada por transtorno bipolar ou relacionado que não induzido por substância medicamento. Então, quais são evidências de um transtorno bipolar ou transtorno relacionado independente, né? O que não é característica desse transtorno que a gente está falando agora. Quais são? Então, sintomas que antecedem o início do uso da substância, sintomas que persistem por um período substancial de tempo, por exemplo, cerca de 1 mês, após a interrupção de abstinência aguda ou intoxicação grave, né? Ou há outra evidência sugerindo a existência de transtorno bipolar. Não pode ser ocorrendo exclusivamente durante o curso de delírio 1, que seria uma confusão mental. Delírio 1 é uma confusão mental marcada por algum distúrbio orgânico, né? Por exemplo, a pessoa está com uma infecção do trato urinário e aí ela vai ter alterações da parte psicopatológica, né? Então, a atenção dela pode ficar flutuante, né? Então, ela tem períodos que ela rebaixa, a atenção rebaixa, e isso é uma condição mais clínica, né, do que psiquiátrica propriamente dita, diferente do delírio, né, que a gente já falou em outras aulas, mas que fazer essa diferença nessas palavras.
e a perturbação causa sofrimento. 5. Então, transtorno bipolar relacionado devido a outra condição médica. Então, alguma condição causando o transtorno bipolar. Então, tem que ter evidências da história, exame físico, de achados laboratoriais, que a perturbação é consequência direta de outra condição médica. E não pode ser mais bem explicado por outro transtorno mental. Também não ocorre exclusivamente durante o delírio 1. E doenças que estão relacionadas seriam doença de Cushing, esclerose múltipla, AVC ou AVE e lesões cerebrais traumáticas. São as que estariam mais relacionadas. Outro transtorno bipolar relacionado e especificado. Então, é quando o clínico ele opta por comunicar a razão específica pela qual a apresentação não está satisfazendo os critérios para outro transtorno bipolar, né? Então, só comentando desse quadro, né? Que esse quadro Van Gogh, se eu não me engano, ele se inspirou em outra produção de outro artista, né? E esse quadro parece que foi também inspiração para uma cena no filme Laranja Mecânica, né? Que é um filme bem famoso, né? Então, só essa dica cultural. Então, quais situações que você poderia ter esse relacionado especificado? Então, episódios maníacos de curta duração, de 2 a 3 dias, que não preenchem, né, os critérios para um episódio maníaco. 2. Episódios hipomaníacos com sintomas insuficientes e episódios depressivos maiores. 3. Episódio hipomaníaco sem episódio depressivo maior anterior, né, porque teriam que ter as duas condições para uma transtorno bipolar tipo 2. 4. A ciclotimia de curta duração, com menos de 24 meses. E seriam essas, né? Aí qual o sétimo? Então agora é o bipolar relacionado não especificado. Então são agora situações em que o clínico ele não quer especificar a razão pela qual o critério para um transtorno bipolar não são satisfeitos. Por exemplo, numa sala de emergência, então é uma condição que ele viu pouco o paciente, não sabe exatamente o que está acontecendo, ele pode colocar o transtorno relacionado não especificado. Agora falando um pouco sobre o tratamento do transtorno bipolar. Uma das principais publicações sobre transtorno bipolar chama CANMAT, esse de 2018, né, que reuniu diversos especialistas, né, renomados sobre o assunto, né, de transtorno bipolar, e eles fizeram esse artigo, né, para direcionar o tratamento, né, o que seria mais apropriado para tratar o transtorno bipolar. Então, ele fala quais seriam os níveis de evidência, né? Então, teriam 4 níveis de evidência, sendo que o nível 1, né, está descrito aí, mas nível 1, você teria uma meta-análise, né, que seria um estudo estatístico de estudos de ensaios clínicos, né? E aí esse estudo, né, que seria um dos mais altos níveis de evidência dos que são considerados, né, atualmente. Então, meta-análise com intervalo de confiança estreito, então ele é mais confiável, ou ensaios clínicos, né, randomizados, duplos cegos, controlados, incluindo placebo, né, com um N, ou seja, número de participantes, maior ou igual em cada braço, tá bom? Só explicando melhor, ensaio clínico, né, então é quando você usa uma determinada droga, você controlado, você tem um grupo
placebo, que não recebe aquela droga, e o grupo ativo, que recebe. E aí esse seria um ensaio clínico. E aí o ensaio clínico ele é randomizado, quando as pessoas, né, podem ser de modo aleatório, né, a pessoa pode ser tanto do grupo placebo quanto do grupo ativo, né? Então é uma forma de diminuir vieses. E duplo cego, quando o paciente não sabe, né, se ele toma ou não a medicação, e nem o médico, né, a pessoa que dá a medicação, que acompanha o paciente, né, no dia a dia, ela não sabe se está dando placebo ou não para o paciente, tá bom? Então você teriam esses níveis, né, até chegar no nível 4, que você teria ensaios não controlados, artigos, né, anedóticos, né, alguma coisa pontual sobre aquilo, e opinião de especialista, né, que aquilo vale menos do que um estudo, um artigo, né, feito com estudo estatístico, tudo, e você teria a opinião do especialista. Quais são, então, agora ele vai falar as linhas de tratamento, né? Porque de acordo com o Camacho, ele vai colocar em primeira, segunda, terceira linhas e tratamentos não recomendados, né? E aí você também teria os níveis de evidência, né? Para cada linha de tratamento, até você ter o tratamento não recomendado, que você teria falta de eficácia, né, para o tratamento que está proposto. Então, nessa hierarquia, o que eles vão também levar em consideração, né? Isso daí que a gente já falou, nas linhas de tratamento, eles vão levar muito em consideração também a eficácia, a segurança do medicamento, a tolerabilidade aguda e de manutenção, e os riscos de Treatment Emergent Switch, que seria a virada maníaca, né? Uma pessoa que às vezes está num polo, que seria, por exemplo, depressivo, e aí por causa do medicamento ela virar, né, trocar o polo do humor e ela virar ela entrar num episódio maníaco, por exemplo. Então isso seria uma coisa que tem que ter atenção na hora de tratar o paciente. E os medicamentos que nessas listas eles estão acima na hierarquia, eles sejam tentados primeiro, ou seja, eles são primeira escolha em relação aos abaixos nessas listas. Então, uma das coisas que ele fala, né, são os tratamentos psicoterápicos, né? Então, psicoterapia, né? As psicoterapias têm evidência científica, né, no tratamento, mas interessante que, como está aí, ela só teria evidência no tratamento de episódio depressivo e no tratamento da manutenção, da fase de manutenção dos transtornos bipolares, né? Não teria feito no episódio maníaco em si. E aí então você tem os níveis de evidência, a psicoeducação, na manutenção teria a primeira linha, né? Aí a cognitivo-comportamental seria a segunda linha, tanto para uma quanto na outra. Baseada, né, focada na família, teria nível 2 nas duas, e a interpessoal nível 2 nas duas também. Também ele fala os níveis de evidência para a linha, né, as recomendações para o tratamento farmacológico de agitação, né, uma agitação aguda. Então, a primeira linha
por exemplo, em primeiro lugar, aripiprazol, né, IM. Perceba que as primeiras linhas são IM ou inalada, né? E aí, a partir da segunda linha que você poderia ter alguma coisa oral, né? Sublingual, oral. E o que eu vejo muito usarem é aloperidol, Aldol, com prometazina, que é o Fenergan, que é um antialérgico, antihistamínico, né? Que tem bastante ação na sedação do paciente, né? Então, para você diminuir o paciente agitado, que por vezes fica agressivo, né? Muitos pacientes precisam até ser contidos, né? Fisicamente, para diminuir essa agitação que eles apresentam, né? Muitas vezes pela doença, né? Que é essa agitação. Então, quando pegaria, né, um episódio de humor bipolar, você teria essa investigação laboratorial, né? Então, primeiro, você teria o hemograma completo, a glicose jejum, o perfil lipídico, também fazendo o jejum para ele, plaquetas, eletrólitos, né, como sódio, potássio e cálcio, enzimas hepáticas como o TGO, TGP, que estão relacionados com lesão, inflamação hepática, bilirrubinas, né, bilirrubina direta, indireta, bilirrubina total, que também tem relação com função hepática, né? TP, TTPA, que teria o INR também junto, que seriam da parte de coagulação, né? Para ver também função hepática. Análise de urina, por exemplo, urina 1. O toxicológico de urina, a creatinina para função renal, a taxa estimada, né, de filtração glomerular, o clearance de creatinina em 24 horas, histórico de doença renal, hormônios tireoidianos, que podem também estar relacionados, né? Tem muitos pacientes que apresentam, né, sintomas, por exemplo, de um hipertireoidismo, uma crise tireotóxica, às vezes ficam agitados, por exemplo. Um eletrocardiograma, se maior que 4 anos, 40 anos. Teste de fertilidade, não fertilidade, mas de gravidez, se tiver no período fértil, na mulher no período fértil. E a prolactina, que seria um hormônio que estaria relacionado com possível efeito colateral de antipsicótico. Então, já deixar pedido esse exame. E agora, essa tabela bem grande, complexa, sobre os tratamentos, né, e as linhas, né, primeira e segunda linha, para manejar a mania aguda, né? Então, episódio de mania. E aí eu vou dar um zoom, né? Que quais são as monoterapias que são primeira linha para o episódio agudo de mania. Vocês veem também que tem o círculo, né? Esse círculo é verde, então quanto mais preenchido seria melhor essa medicação. Então, em ordem, você teria o lítio, né? Que é uma medicação estabilizador de humor muito clássico. A quetiapina, que é um antipsicótico, né? Mas que também teria em determinadas doses estabilizador como estabilização de humor, né, para transtorno de humor no bipolar. Divalproex é o divalproato de sódio, é o ácido valproico, que é um anticonvulsivante, também usado para estabilização do humor, né? E aí você teria o aripiprazol, a paloperidona, né, que se eu não me engano é o Invega, né, que é uma medicação de custo bastante elevado, é um antipsicótico, né? Você teria também a risperidona, a cariprazina, são todos medicamentos monoterapia de primeira linha.
quais seriam as combinações de primeira linha? Então você teria alguns antipsicóticos, como quetiapina, aripiprazol, risperidona, azenapina, combinados, né, com LI, que seria o lítio, ou DVP, que é o divalproato, né, o ácido valproico. Então esses seriam combinações de primeira linha. Tratamentos considerados de segunda linha, então seria, por exemplo, a olanzapina, carbamazepina, olanzapina mais lítio ou divalproato, lítio mais divalproato, ziprasidona, o aldol, o haloperidol, né, um antipsicótico de primeira geração clássico, né, um antipsicótico típico clássico, e ECT, que seria a eletroconvulsoterapia, que seria o eletrochoque. A monoterapia. Então, 50% dos pacientes responderão à monoterapia, com melhora significativa dos sintomas dentro de 3 a 4 semanas. Então, veja que demora um pouco de tempo para o paciente ter uma resposta, né, da medicação. A gente tem que ser um pouco paciente também no tratamento, né, da mania, né, e das doenças psiquiátricas de um modo geral. Esse quadro seria no hospital em Arles, né, quando Van Gogh ele ficou depois de ter mutilado, né, sua orelha, cortado uma parte da sua orelha, que a gente teve até o autorretrato dele na aula passada. E o que? A combinação, né? É interessante, né? A gente falou a combinação de primeira linha. Eles têm maior eficácia do que a monoterapia, né? Principalmente nos pacientes mais graves, né? Do que a monoterapia com lítio ou divalproato sozinho, né? E em média, a combinação, né? Ela é preferida porque cerca de 20% mais pacientes responderão à terapia combinada do que à monoterapia. Então, por isso que muitas vezes a gente é razoável, né? Muitas vezes recomendável associar medicações. E aí, também o quadro, né, do pátio desse hospital em Arles, né? E aí adicionar ou trocar, né? Então, quando você faz essa com um ou uma combinação dos agentes em doses, e aí você faz isso se em doses ideais for inadequada ou não tolerada pelo paciente, mesmo em doses otimizadas. O próximo passo aí seria mudar ou adicionar para um agente de primeira linha alternativo. Aí você iria trocar. Então, se você não tem uma resposta adequada, mesmo em doses ideais, você poderia trocar para um outro. E aí o que o artigo fala? Se nenhuma resposta for observada dentro de 2 semanas, ele não responder nada, né? Então você tem a estratégia de troca ou combinação, né? E os agentes de segunda e terceira linha, né, eles só são recomendados após tentativas mal sucedidas de várias estratégias de primeira linha, né? Então a gente vê que tem vários medicamentos de primeira linha, né, primeira e segunda linha, primeira linha, então os outros só seriam recomendados nas tentativas mal sucedidas. Aí só ilustrando, né, que ele tem no CAMMAT os agentes de terceira linha. E quais seriam os agentes não recomendados, né, para episódio de mania aguda? Então, só colocando, citando, dando destaque para a lamotrigina, que não teria efeito na mania aguda, que é um anticonvulsivante. Os ácidos ômega 3, né? No caso, eu acredito que só ele sozinho realmente não teria efeito na mania. E gabapentina, por exemplo. Agora,
o tratamento, o manejo da depressão aguda no transtorno bipolar, né? Então esses são agentes de primeira e segunda linha, aí dando o zoom. Quais seriam a primeira linha? Seria a quetiapina, depois lurazidona, que é um antipsicótico mais novo, associado a lítio ou divalproato. Você teria em terceiro lugar o lítio, depois a lamotrigina, teria ação na mania aguda, a lurazidona sozinha, né, que é o Latuda, o nome comercial, e a lamotrigina de modo adjuvante, né? A lamotrigina que tem o Lamitor, né, que é muito utilizado. Agentes de segunda linha, você teria o ácido valproico, né? Ele não é considerado primeira linha para depressão. Os inibidores seletivos de recaptação de serotonina ou a bupropiona, né? Que são ambos antidepressivos, né? De modo adjuvante, ou seja, de modo meio combinado, eles seriam segunda linha, né? Pensando muito na virada maníaca, no medo da virada maníaca, provavelmente, né? Que os antidepressivos poderiam causar, né? Mas eles teriam um efeito para tirar do episódio depressivo, mas cuidado para não entrar no episódio maníaco, né? A virada maníaca. E aí você teria o ECT e teria mais embaixo combinação de olanzapina fluoxetina. A terceira linha são esses vários medicamentos, né? Em especial, por exemplo, a N-acetilcisteína, que é conhecida como fluimucil, tá na terceira linha. A levotiroxina, que é o hormônio tiroidiano, também. E são esses, aripiprazol e carbamazepina, ketamina. Ketamina que é um agente que está sendo muito estudado, né? É um anestésico, né? Que está sendo muito estudado para depressão, para tentativa de suicídio, pensamento suicida, ideação suicida, né? A ketamina está sendo muito usada, mas agora ela está no CAMAT terceira linha. Quais seriam não recomendados? Então, de novo, a monoterapia com antidepressivo, né? Você não pode ter o antidepressivo sozinho, né? Pelo menos com um estabilizador do humor. O aripiprazol sozinho, a lamotrigina com ácido fólico, e seriam mais essas medicações que não são recomendadas na episódio depressivo agudo. E quais seriam os medicamentos recomendados na fase de manutenção do transtorno bipolar? Porque o transtorno bipolar, uma vez que você diagnostica, por exemplo, o transtorno bipolar tipo 1, ele é tratamento para o resto da vida. A pessoa não tem cura desse transtorno, né? A gente vai manter a medicação para o resto da vida para evitar novos episódios, evitar recorrência, que agravam, né, os sintomas, como a gente já viu, que tem a neuroprogressão. Então, evitar tudo isso, a gente precisa estabilizar o humor do paciente, por assim dizer. Então, quais tratamentos seriam interessantes na manutenção? Na primeira linha, você teria em cima o lítio, né? O lítio, então, muito importante em todas as fases do transtorno bipolar. A quetiapina também aparece bastante, né? Aparece aqui em segundo lugar. Depois você tem o ácido valproico, lamotrigina, algumas associações. Segunda linha, você teria olanzapina, risperidona, outros antipsicóticos. Terceira linha, e aí de não recomendado, você, por exemplo, os antidepressivos tricíclicos, né? Que tem muito efeito colateral, né? Mais efeito colateral do que os inibidores seletivos de recaptação da serotonina, né? Que são, por exemplo, fluoxetina, sertralina, escitalopram, né? Dos seletivos, né? Então, os tricíclicos não são recomendados. E a classificação da FDA, né, norte-americana, para gravidez e lactação, né, de acordo com
Com CAMAT, você teria para gravidez, né, categoria A, que seriam quando estudos controlados não mostram risco. Aí você teria B e C, e a D, até chegar na D, que é evidência positiva de risco. Então, teria risco na gravidez, que o benefício pode superar o risco. E o descritor M, que ele vai dar, é quando esses dados são retirados da bula do fabricante. E categoria para lactação, que seria L1, o mais seguro, até chegar no L5, que é medicamento contraindicado. E aí, dos medicamentos, você teria essas classificações, né? Em especial, então, ressaltar o lítio, que seria a categoria D, de gravidez, e L4, de lactação, então, em tese, bem perigoso nessas duas. O divalproato, que é DM e L4, né? Mas, assim, existem, parece, artigos mais recentes, talvez colocando isso de outra forma, que talvez o ácido valproico seja pior no período fértil, na parte da gravidez, né? O ácido valproico teria que ser usado com muita cautela numa mulher, por exemplo, que queira ficar gestante, que tenha poder engravidar. E aí depois que nasce seria o contrário, que aí o lítio fica um pouco mais, passa muito para o leite, e aí você teria que usar mais o divalproato, né? Mas isso daí são coisas que estão sendo discutidas. Tá, e aí, agora finalizando, os pescadores sabem que o mar é perigoso e a tempestade terrível, mas nunca encontraram nesses perigos razão suficiente para permanecer em terra. Vincent van Gogh. E esse quadro é A Noite Estrelada sobre o Ródano. Então, acho que é isso sobre transtorno bipolar. Eu usei para essa aula o DSM-5, que está aí, e o CAMAT 2018. Então, obrigado, espero que tenha gostado.